tem empresários? Temos alguém que tem empresa ou que seja gestor de empresas ou alguma coisa assim, gerente de RH, esse tipo de coisas? Bom, Pedro. Então tá, eu quero enfatizar o seguinte: isso é uma leitura leiga sobre a lei. Tá? Eu não tenho formação em direito, nem nenhum de nós, não somente os que estamos aqui, como também os outros que não estão. Né? Nós o que fazemos é ler a lei, interpretar ela de forma mais adequada possível e tentar responder às perguntas, como isso nos afeta, como que isso de alguma forma nos deixa bem ou mal parado, vamos dizer assim. As palestras que estão vendo a gente vai disponibilizar para vocês via internet. Nós temos um site, só dentro do site da empresa, nós temos um que é inovaçãosistemas.com.br/LGPD e ali estão as nossas palestras que vamos disponibilizar para vocês. Muito bom. Vamos a nivelar, vamos fazer um nivelamento, vamos ver de que trata isso tudo. Tá? Isso trata de uma coisa nova e de nada novo. Tá? O artigo número 5º da nossa Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Por que isso é interessante? Porque a linha número 10 diz, inciso 10 diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então isso está na Constituição, que pétreo, tá? Para mudar isso não tem muita facilidade. E a Lei Geral de Proteção de Dados está imbuída desse espírito de cuidar dos seus dados, dos meus dados, tá? O tratamento que nós, como pessoal de TI, damos, que a empresa dá aos dados, e o que eu gostaria que fosse feito com os dados meus, da minha pessoa, certo? Aí nós temos a Lei 13.709, vulgo LGPD, tá? E eu gostaria de frisar algumas coisas. Artigo 1º, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Quando a lei diz inclusive nos meios digitais, quer dizer então que os dados que não estão em meio digital também estão sendo contemplados pela lei. Então, se na sua empresa, né, guardam dados em papel, né, não, isso aqui seguro, a lei também te atinge, tá? E é cheio, não é qualquer coisa não, tá? Não é pouca coisa, tá? Sim, desculpa. Por pessoa natural ou por pessoa jurídica, tá? Esse tratamento de dados pode ser feito por você, indivíduo, você nem CNPJ tem, você é um programador solitário, tá? E está fazendo seu serviço para uma empresa, esta lei te atinge. Você é uma empresa grande, tem lá seus 2.000 funcionários, tá? Todos eles excelentes programadores de primeira linha, esta lei também te atinge. Tá? De direito público ou privado, e esse é um valor importantíssimo. A lei atinge as duas camadas, tanto a pública quanto a privada, então não há exceção, não haveria diferença. O objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então, por isso que eu comecei falando da Constituição, porque isso aqui reverbera lá na Constituição. Muito bom. Temos um poema bem conhecido, né? E no meio do caminho havia uma pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho. Aí achei. Então, no princípio era a internet. No início de toda essa história era a internet. E a internet era livre e desimpedida, né? Lá com
seu modem de 9600, certo? Aqueles que tivemos modem de 9600. Depois, quando chegamos aos 5.000 e tantos baldes, uau, né? Tá rápido, né? Leva apenas 7 dias para baixar um vídeo, né? Então, e não tinha limites, era aquela questão assim gostosa, né? Fazia tudo, né? Aí depois vieram os aplicativos online e finalmente o caos se instalou e foi necessária a lei. Essa é a história de todas as leis. As leis estão feitas para evitar alguns excessos, algumas coisas que começam a corromper-se, começam a passar o limite do bom senso, né? Descartes já falava que uma coisa melhor distribuída do que o bom senso, né? Porque ninguém reclama que tem pouco bom senso. Você já se queixou de que você tem pouco bom senso? Não, você acha que você tem bom senso. O que é isso? Ninguém reclama que eu tenho pouco bom senso. Você pode falar que tem pouca beleza, pouca inteligência, pouco dinheiro, pouco tempo, mas bom senso você tem, né? É uma coisa muito subjetiva. Então, o bom senso é ultrapassado naturalmente, e aí é o que acontece, tá? É necessária a lei para impor o limite. Isso acontece em casa, acontece na empresa, acontece no país, tá? E eu tenho o exemplo da lombada, a pedra nossa de todos os dias. Eu estava indo para um dos nossos encontros, que nós nos dedicamos a ler, nós juntamos uma vez por semana para ler a lei e tentar entender, né? E eu estava descendo uma avenida muito gostosa, bonita avenida, descida, que delícia, carro livre, assim, ninguém, pista dupla dos dois lados, me bato o olho assim, 40 km por hora batindo, estava acima de 70, estou pedindo para que coloque uma lombada aqui, eu estou pedindo, a minha conduta está pedindo isso, né? Por que há tanta lombada aí? Porque a gente não respeita a lei de trânsito. Então, a internet estava muito livre, leve e solta, e agora no meio desse caminho nós temos uma pedra, que não é pedregulho, é uma pedra das grandes. Muito bom. Quantos ouviram falar de Cambridge Analytica? Todo mundo? Ninguém? Sim? Alguns? Beleza? Então, talvez tenham ouvido falar do que aconteceu com as eleições americanas, né? Em que estão dizendo que elas foram manipuladas, né? E essa manipulação é de forma diferente ao que tem sido feito sempre, né? Porque toda eleição, de alguma forma, sendo que mexe com a opinião de uma pessoa, de alguma forma é, aspas, manipulado. Você é levado, você se sente levado de um lado ao outro, você não sabe mais o que é verdade, o que não é assim. É triste, isso é assim. Meu país vai ter eleições agora nacionais domingo, e a sensação que você tem no país é essa: você está sendo manipulado, levado para aqui e para lá. E Cambridge Analytica era uma empresa que existiu entre 2013 e 2018, com sede em Londres. E o que ela fez basicamente foi interferir nos processos eleitorais dos Estados Unidos. E o fez de uma forma ostensiva, acabamos disso. O Alexander Nix, que presidia a empresa, disse que em 2014 participaram de 44 eleições estadunidenses, com o mesmo estilo com o qual escolheram depois Donald Trump. Em 2016, ele trabalhou para a campanha de Donald Trump e também para Leave EU, que era uma campanha que havia para a União Europeia ser abandonada pelo Reino Unido. Então, em 2016, houveram duas frentes que a Cambridge Analytica estava trabalhando. Tá, tudo bem. E as coisas aconteceram. Vocês sabem que Donald Trump foi escolhido e sabem também de que todo o Brexit, né, a saída da Inglaterra, né, o Reino Unido, na realidade, da Europa, tal, tudo que deu. E as idas e voltas. Muito bom. Em março de 2018, dois meios publicaram sobre as práticas da Cambridge Analytica, como que eles trabalhavam, o The New York Times e The Observer. Os dois informaram que a companhia tinha adquirido e usado dados pessoais de usuários do Facebook, tá? de um pesquisador externo, tá?
que tinha comunicado ao Facebook que ele iria usar esses dados apenas para pesquisas acadêmicas. Certo? Muito bom. Essa é a pequena história triste da Cambridge Analytica. Aí vem a reação da comunidade europeia, gerando a GDPR, e logo depois nós temos a LGBT, que é quase que uma cópia idêntica da GDPR, aprovada misteriosamente por unanimidade pelo nosso Congresso, certo? E colocada para nós, servida de bandeja para nós a cumprirmos com multas que vão desde 2% até 55 milhões do faturado pela empresa ou pelo grupo. Então essa é a história da Cambridge Analytica e essa é a raiz, a nascente da LGBT. Nós vamos dar, depois das 3 colocações, nós vamos ter um momento de perguntas. Então, se há perguntas, anote aí que depois vamos. Muito bom. Visamos entender a lei e não interpretá-la. Juntos temos experiência na área de ensino, saúde, comércio, segurança, direito aplicado, produção industrial e bancária. Contudo, talvez não atinjamos sua empresa, isso tem que ficar claro. Nos concentramos apenas naquilo que impacta de forma direta o TI. Todavia, tentaremos passar uma visão de como o gestor deve posicionar-se a respeito desta lei. Muito bom. Então, a quem que se aplica essa lei, como dizia no início, pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, que tratem dados pessoais e sensíveis, eu vou voltar nisso aqui, em meios físicos e ou virtuais. Então, um dado pessoal. Alguém me pode dar um exemplo de dado pessoal? O que você entende quando fala dado pessoal? Você tem que proteger seu dado pessoal. Nome, que mais? Endereço, CPF, conta bancária, isso. Dado sensível, o que seria dado sensível? Os interesses da pessoa. Né? Isso é muito boa informação. Os interesses da pessoa. Por exemplo, se ele filiar ao partido político tal, se ele tem tal opção sexual, tá? Se ele é portador ou não de tal tipo de doença. Isso. Tá? Esses são dados sensíveis. A situação no banco é um dado sensível, a conta bancária é. Sim. Quando uma empresa faz uma análise, por exemplo, para fornecer um empréstimo, né? e é feita uma análise também, né? Certo? Tem um monte de exemplos. Então, entendamos, dado pessoal e dado sensível. É isso que interessa. O restante não é foco da lei. Tá? O restante vai ser tratado junto por osmose, mas ele não é o foco da lei. Muito bom. Então, pessoas físicas, jurídicas, públicas, privadas, que tratem de dados pessoais sensíveis, meios físicos ou virtuais. Tá? Então, você conhece aquele médico que tem o prontuário em papel, né? Ó, certo? Está aqui. Tá? E que preencham os seguintes requisitos. Eu tenho o privilégio de olhar o Brasil de dentro e de fora. Eu me permito ver algumas coisas que geralmente as pessoas passam desapercebidas. Possuam um estabelecimento no Brasil. Então, por exemplo, né, a empresa é argentina, processa dados de pessoas argentinas, mas o servidor deles está na Amazon aqui em São Paulo. A lei também não alcança. Né? Oferecem serviço ao mercado consumidor brasileiro. O servidor deles não está aqui. Eles são da Nicarágua. Eles oferecem produtos feitos na Bélgica para o mercado brasileiro. Também os atinge. A lei também se enquadra. Coletem e tratem dados de pessoas localizadas no Brasil. Eu não sou brasileiro. Tá? Sei lá, eu estou apenas passando aqui e o dado meu foi coletado. Esse dado e essa forma de ação está amparado pela LGPD. Tá? Então, são coisas que geralmente a gente tem ouvido, diz, não, somente trata de dados dos brasileiros. Não. Se a pessoa está de passagem e ela foi colhido aqui no Brasil, esse dado é governado pela LGPD. O que muda? Bom, a primeira coisa que muda é a governança dos dados. Né? Essa é a que recebe o maior impacto. Tá? Então, como que os dados são controlados, onde que os dados vão, quem que pode ter acesso a esse dado, o que ele vai fazer com esses dados, por que ele vai fazer isto ou aquilo.
Isso é o que tem maior impacto assim. Primeira coisa, a governança de dados. Se você não tem governança de dados na sua empresa, tá? É o momento de começar a pensar. Se você é TI, você presta serviços para empresas que não têm governança de dados, que nunca ouviram falar, gaste um tempinho informando a sua empresa, dizendo, olha, você tem que começar a tratar esse assunto daqui de forma diferenciada. Existem 3 novos cargos a serem preenchidos nas empresas que processam dados. Isso é muito abrangente. Que empresa processa dados hoje? Quase que todas, né? Então tem o encarregado, o controlador e o operador. O Roberto vai estar falando mais um pouquinho dessas coisas, vai estar falando de governança e vai estar falando desses 3 novos pontos que aparecem. Muito bom. Agora eu vou falar para o pessoal de TI. Tá? Aí você me diz, cara, eu tenho que sair hoje com uma ideia básica de LGPD. O que eu tenho que fazer para que isso comece a funcionar? Para eu começar a ir no rumo certo. Tá? Então a gente escolheu 2 pilares. Tem outras coisas que são importantes, mas tem 2 que são realmente as coisas mais importantes. Sem elas, você se perde no meio. A primeira coisa é o consentimento de uso. Tá? O titular do dado consente em permitir que você, seja lá quem for, é uma empresa, é um gestor de dados, tá? Use aqueles dados pessoais e sensíveis. Tá? E aí, esse consentimento não pode ser qualquer coisa, não. Tem que ser explícito. Para que eu, titular dos dados, estou cedendo os dados à empresa tal? Isso é importantíssimo. Então, por quanto tempo que eu estou cedendo esse dado? Como que esse dado vai ser tratado? Depois nós temos mais coisas aqui a respeito disso. E o segundo pilar é a anonimização de dados. Eu vou falar dele daqui a pouco, mas basicamente é tornar o dado irreconhecível depois da anonimização. São os dados do Estevam, Daniel, Dorta, o CPF 2132, certo? Mora na rua tal. Tudo isso tira e fica com o restante. Você modifica esses dados, né? A anonimização tem a ver com modificar esse dado que identificaria o Estevam no banco de dados e passa a ser um Zé Fulano lá dentro, com um CPF inventado, com um outro endereço. Por quê? Porque para a empresa é importante esse dado. Vamos tratar isso um pouquinho mais a fundo daqui a pouco. Consentimento de uso, então. Segundo o artigo número 5, tá? Inciso 12, e o artigo 7, o primeiro inciso, é concedido pelo titular para o controlador. Então, um contrato. Essa é a primeira questão. Você está usando os dados de alguém, os dados não lhe pertencem. Você é um escritório de advocacia, você é um hospital, você é um supermercado, os dados não são seus, os dados são da pessoa. Essa é uma mudança muito importante na cabeça. Tá? Os dados não lhe pertencem, eles estão sendo emprestados. Não pode ser de caráter implícito. Nós queremos saber algumas coisas de você aqui. Não pode ser uma coisa que fique escura, que fique mais ou menos, né? Não, tem que ser explícito. Inclusive, pode chegar a ser nulo. Chegar à perícia, ele pode ser considerado nulo, porque o titular dos dados se viu lesado, enganado no uso dos seus dados. Isso é importante. Tá? E dado para uma finalidade determinada. Artigo 8, 19, os parágrafos 4 e 2, respectivamente. Tá? Você não pode usar aquele dado que lhe foi dado para análise de crédito para fazer marketing. Tá? São 2 coisas separadas. Não pode. Enfim. É intransferível. É para minha esposa também. Não. Eu vou usar ele. Eu tenho as permissões que o Alexandre me deu. Então também serve para as filhas dele. Não. Pode ser revogado pelo titular a qualquer momento.
Qualquer momento ele pode entrar, o titular dos dados entra no seu sistema e diz: eu revogo esse acesso aos dados. Não pode mais, fulano de tal, acessar os meus dados. Não pode mais processar os meus dados, porque os dados são meus e eu estou revogando o direito que eu lhe dei. A lei, inclusive, diz que a empresa tem que oferecer acesso livre e gratuito aos dados da pessoa. Quais são os dados? Tá? Para que estão sendo usados e quem os está usando? E a lei insiste nessa questão. Cabe ao controlador o ônus da prova sobre a forma que o consentimento foi obtido. Tá? Isso é importante. Então, programadores, não é somente caixinha de li o contrato, estou de acordo. Certo. Esquece, não serve. Tem que ter validade jurídica. O que tem validade jurídica no meio digital? Assinatura digital ou agora digitalizado. Certo? Tá? Não adianta, porque eu escaneei a íris dele quando entrou, não, eu peguei a digital dele. Juridicamente que vale. Tá? Certo? Muito bom. Segunda coisa, lembra que estamos falando dos dois pilares, né? E eu sei que estou falando mais para o pessoal de TI. Então falamos primeiro a questão do consentimento dado pelo titular e agora a anonimização de dados. Gente, esse eu acrescentei hoje cedo. Anonimização não é criptografia. Tem um vídeo falando na internet aí que fala de que se você criptografa já anonimizou os dados. Não? Criptografia é uma coisa, anonimização é outra. São mundos completamente separados. E a parte. Tá? Anonimizar é tornar impossível, a partir dos dados finais, descobrir o indivíduo ao que o dado se refere. Essa definição não é nossa, tá? Mas é tornar impossível. Você tem um banco de dados final, você anonimizou seu banco de dados. Você não consegue, a partir desses dados, chegar a identificar o usuário original. Isso é anonimizar. Se você consegue fazer isso, está certo. Tá? Se você não consegue, se a partir dos dados que foram jogados lá na base final, você consegue chegar no original, então não é anonimização. Muito bom. E agora nós vamos começar a perfilar umas coisas que são feias, que não estamos acostumados a fazer. Estamos acostumados a usar apenas um banco de dados quente, né, para cuidar do cliente e do negócio. Certo? Um único banco de dados, está tudo jogado lá, e lá é que acontecem os meus lançamentos, os meus cadastros, a utilização dos meus recursos e a análise que eu faço para continuar o meu negócio, para saber que compras que eu tenho que fazer, para saber o que não tem saída, o que está de estoque encalhado, o que é processo perdido, tudo isso no mesmo banco de dados. Certo? Então nós temos uma proposta, né, prática para você. Anonimizar a sua base faz com que a projeção de uso dos seus serviços continue a ser válida, mesmo se todos os seus clientes solicitem a revogação de acesso aos dados. Entendeu? Você trabalha com uma base quente, que é na qual você faz os lançamentos, faz a pesquisa, faz tudo no dia a dia, está tudo lá, certo? E o que ele faz, o teu programador? Ele vai anonimizando a base e jogando numa base fria. Para quê? Para lá fazer análise. Porque se digamos 20, 30, 40, 50% da tua população decide revogar o direito ao acesso aos seus dados, e você está trabalhando apenas com um banco de dados, o que vai acontecer? A sua análise do perfil do seu cliente vai se ver completamente prejudicada. Porque você não tem mais acesso àquele dado, você não pode mais, é ilegal a partir que você foi revogado, né, no seu acesso, você não pode mais usar aquele dado, você torna ilegal. Então a recomendação qual que é? Uma segunda base de dados anonimizada que serve apenas para fazer toda a operação, a macro operação de serviço. O que eu vou comprar, como que eu vou manter meu estoque, como que estão os meus processos, sei lá, tudo aquilo lá que tem a ver com análise. Tá? E os que estão trabalhando com inteligência artificial, que estão vendo alguma coisa a respeito de data mining, sabem que um dos passos recomendados justamente é a anonimização. Não estou falando nada novo a respeito disso.
Muito bom. Então, o trabalho são com duas bases de dados. Muito bom. Estou indo para o final da minha colocação. Passos elementares. O que entendo que são passos assim, 1, 2, 3, 4, 5, que têm que ser dados para conseguir se encaminhar para a LGPD. Não digo atingir, encaminhar-se para lá. O mais difícil, eu acho, é a mudança cultural. Eu fiquei muito feliz quando me passaram as palestras hoje, tá? Porque eu vi que todo mundo está vendo isso. O problema maior é a mudança na cabeça. Tá? E eu elenco aqui 3 coisas. Entender que os dados são do titular e não do controlador. Talvez o exemplo mais claro que eu tenho é o de serviços de saúde. Eu prestei serviços para hospitais 10 anos consecutivos, tá? Trabalhando apenas com a gestão de dados, perfilação e tudo mais. Tá? E uma das coisas que mudou nessa década que eu dediquei a isso, tá? É de que o prontuário é do paciente. Isso é uma insistência do Ministério da Saúde. É o prontuário do paciente, não é o prontuário do médico, não é o prontuário do hospital, é do paciente. Então a área de saúde está bem na frente nessa questão aqui. Eles entendem claramente de que os dados não são da empresa, são do paciente. O paciente, assim que pede, não precisa nem mais apelar ao juiz, antes tinha que ter uma ordem judicial para liberar o prontuário seu. Agora não, você chega, aqui está meu documento fundamental, eu quero meu prontuário. Aí ele diz, tudo bem, vem aqui em 5, 7, 10 dias, né? Vamos lhe entregar um CD, vamos entregar impresso, sei lá como, vai estar seu prontuário. Então, essa mudança cultural tem que chegar a outras esferas, e não apenas à saúde. Os dados são do titular e não do controlador. Tá? Cultivar a regra de ouro, porque não quero que seja feito com os meus dados, não quero que seja feito com dado alheio. Então, você programador, onde que começa a LGPD? Aqui dentro, com você. Se esse dado fosse meu, como que eu gostaria que fosse tratado? Muito carinho, né? Não pode vazar, né? Meu. Então eu programo como se fosse para mim, porque eu me amo. Ou você não se ama? Você está no cafajeste que nem se ama. Não pode? Tem que se amar. E a regra de ouro é básica, você não faz com outro aquilo que você não quer que seja feito com você. Então, pense nisso, é muito simples, né? O dado é meu. Aqui diz que eu tenho sífilis. Né? Eu sou o dado, eu sou a pessoa que está lá. Como que eu protejo esse dado? Como que eu domino este acesso para esse dado? Tá? Isso é básico, sabe? Você vê o resto da vida agora. Estar ciente da diferença entre dado operacional, dado pessoal e dado sensível. Tá? E isto tem que ser dentro da cultura da empresa. Chame os seus operadores de dados, né? Chame para conversar a respeito. Olha só, vocês estão pedindo CPF lá na entrada, apenas para perguntar se a pessoa quer comprar tal ou qual produto, não precisa mais, não pede, pelo amor de Deus, porque isso é um dado pessoal. Vamos pedir somente nessas situações. Tá? Oh, cuidado, você tem essa planilha de Excel, né? Ele vai falar do exemplo de coisa da senha colocada, não, está tudo seguro, a senha está com um post-it na base do monitor, né? Muito seguro, né? Certo? E a planilha viaja pela instituição inteira, ela sai andando, cria vida própria, você nem sabe mais em que versão você está usando aquilo lá. É isso. Muito bom. Então, identifique onde os dados pessoais e dados sensíveis estão guardados. Esse é o segundo passo. A primeira mudança cultural. A primeira mudança cultural e a segunda, a identificação. Vamos mapear isso daí, o Roberto vai falar mais disso. Tá? Identificar onde os dados pessoais e dados sensíveis estão guardados. Estão em papel? Estão em planilhas eletrônicas? Estão em qualquer tipo de arquivo de computador? Eu tenho uma penca aqui, os PDF. Onde é que estão? Estão no repositório da empresa, que nem senha tem. Não, faz isso não! Tá bom de cara, rapaz! Está no banco de dados? E aí, como que eu acesso ao banco de dados? É senha padrão. Nós usamos tal banco de dados
fazem. Assim é padrão, assim que eles fábricas não faz isso. Certo? Eles viajam por e-mail, eles saem, andam navegando por aí na rede. E eu não sei se você sabe, mas servidor de e-mail é texto. Então, digamos que eu quero mandar um e-mail, não é assim. Eu quero mandar um e-mail para a dona Cida lá no final. Certo? Então, e eu sou o programa de e-mail, tá? Com o qual eu digitei meu e-mail. Ele vai em texto aberto para esse primeiro servidor que está aqui. Ele fica com uma cópia para que não dê certo, porque ele vai escolher um servidor que esteja por aí disponível e esse e-mail vai para lá. E fica uma cópia lá pelas dúvidas, porque talvez esse outro também perdeu, mas também você pode perder na seguinte passada. E ele vai passando e vai dando voltas até que chega lá, na ponta. E em cada um desses servidores tem uma cópia da sua informação. Aí que diz que o seu paciente é aidético, tá? E ele tem uma vida promíscua e a mulher não sabe, e que ele tem um câncer de colo, que tem sarampo, sabe mais o que, está tudo lá. Com sei lá quantas cópias espalhadas. Quando um desses servidores cai, os teus dados tão preciosos vazam. Então o e-mail, vamos criptografar ele, vamos usar uma coisa um pouquinho melhor. E a nuvem também são alguns dos exemplos. Onde estão teus dados? A pergunta é, onde estão os teus dados? Onde estão? Que não são teus. Classificar os dados na hora do uso. Por exemplo, eu envio de e-mail. Diga, esse dado sensível, contém dados sensíveis, não pode ser transferido. Criptografe ele, use GPG, grátis, é livre. Tá? Uso de arquivos, quem que pode acessar os arquivos? Tem gente que se queixa porque o pessoal da TI põe senha. Fez um grupo e eu não estou no grupo. Cara, meu grupo é WhatsApp, cara. Serviço, meu. É coisa séria, você não pode estar mesmo. Mas eu sou o diretor, exatamente porque o diretor, você não tem mais nenhuma responsabilidade, cara. Não, deixa o pessoal de serviço baixo. Por aí uma coisa, né? Uso de dados em banco de dados, etc. A ideia aqui é identificar onde. Então, duas coisas nessa tela: mudança de cultura, que eu acho mais complicado, e identificação de onde estão os dados. Aplicar a regra de menor privilégio possível. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão, mas quantos daqui usam Windows como administrador? Não, quase que todo mundo, né? Ninguém entra e diz, agora eu vou me tornar responsável e vou criar uma conta apenas para mim com menos direitos do que administrador. Ninguém faz isso. A não ser que chegue um pessoal e diga, não, cara, é assim, você não é o administrador, então sou eu sou pago para isso, você é o funcionário que vai mexer com os dados, eu vou cuidar da segurança, então você não tem direito administrativo, enfim, pronto, acabou a história. Né? Mas geralmente não fazemos isso, aí depois entra vírus, entra ransomware, por quê? Cara, se desde o pontapé inicial começamos errado, né? Então, qual que é o menor privilégio possível que eu posso dar para este funcionário, para este grupo de funcionário, para acessar tal dado? Então aqui o programador tem que viajar mesmo. Agora sim, o programador tem que entrar de cheio nesta história e dizer, cara, lascou. Como que eu faço para impedir que certas partes do programa não sejam visíveis para algumas pessoas? Eu tenho que fazer dois programas de duas telas diferentes. Às vezes não, às vezes você somente utiliza o mesmo tipo de acesso que a gente faz nos arquivos, né? Por grupo, por usuário, para o mundo inteiro, né? A mesma coisa você faz com o seu esquema, o seu formulário, em Delphi, em Java, C#. Né? Não, isso aqui tem que ter privilégio tal para ver o dado, para modificar tem que ter tal direito. Só isso. Não é. Então, não é todo mundo na sua empresa que precisa saber que fulano tem um CPF tal, ou que é hétero, porque agora é coisa negativa ser hétero, ou que tem sífilis, ou que é filial ao partido dos perdedores, ou seu endereço, ou a sua foto de identificação, ou a sua renda. Não precisa saber. Não precisa saber. É dado pessoal e dado específico. Então, menor privilégio possível. Criptografia ou um bom cofre em caso de documentos em papel.
Não, isso fica em cima da mesa, porque amanhã eu sei que ele vai estar aqui. Quem que te disse que não é a hora justa que vai entrar aquele ladrãozinho, vai levar os seus dados e vai zoar a tua cara? Né? No caso de perda, furto ou roubo, apenas se lamenta o valor físico e não o vazamento de dados pessoais, quando você usa criptografia. Né? Isso é muito importante. Né? Pendrive que se perde, né? Tem gente que tentou pendrive igual, não sabe o que serve cada um, tem que andar explicando 5, né? Tem que descobrir lá que é esse. Né? Então tudo a ver. Casa não é Joana. E aí você leva a cópia do seu banco de dados do seu cliente, está lá com você. E você perdeu o pendrive. Então... Certo? Muito bom, então use criptografia. Sempre que possível. Em tudo. E quando não é possível, busque caminhos alternativos que usem criptografia. 6. Já tínhamos falado disso antes. Anonimizar os dados visando a análise dos dados. Isso leva a sempre trabalhar com duas bases de dados. Uma quente, o pessoal trabalha dia após dia. E outra fria ou anonimizada. Tá? Já tínhamos falado disso, então vamos mudar dessa. Trilha da auditoria. Habilitar, ou no caso, se você não tem, implementar a trilha da auditoria. Ela vai te dizer quem acessou qual dado, em que módulo do sistema, fazendo que tipo de coisas, de qual terminal, etc. Isso é uma trilha da auditoria. E no caso, né, vou vender o peixe, né, se você utilizaria, ele vai te dizer como estava aquele registro antes e como ficou depois. Isso é outra coisa. Tá? Então, mas tem que ter trilha da auditoria. Tá? Isso é importantíssimo. Então, você não tem, seu sistema não tem trilha de auditoria, comece a pensar nisso. Você tem que ter a ferramenta. Porque quando o fiscal chegar, você vai ter que comprovar que você tem como dizer quem acessou que dado, quando, para fazer o quê. Implementar SSL, pelo menos SSL. Agora, isso é direito do programador. Tá? Ou TLS, que é melhor ainda, o SSL desde 2013, ele não é mais seguro. A NSA já quebrou ele. Se a NSA quebrou, logo qualquer um quebra. Tá? Então, SSL pelo menos, né? Que agora são grátis os certificados, então utilize ele. Tá? Certificados de isenção e tal. Então, as suas conexões de dados. Não interessa se a conexão de dados é no servidor que está lá. Não, SSL para tudo quanto é lado. Tá? As pessoas têm medo de fazer SSH, né? Eles querem entrar direto no terminal remoto. Não, obriga todo mundo a usar um túnel lá por SSH, cara. É criptografado, ninguém viu. Tá? A lei trata disso como comunicação. Toda vez que você pega a lei e lê comunicação de dados, é isso. Tá? Então, segurança, tá? Importantíssimo. Nono passo, dentro dos passos elementares, implementar políticas de backup adequadas à nova lei. Tá? E aqui eu vou adentrar um pouquinho. Na outra vez que fizemos um encontro destes, alguém levantou a seguinte pergunta: como tenho que operacionalizar o meu backup? E estávamos com o João Carlos, e Pedro, e o Lucas, e houveram 4 respostas mais ou menos diferentes. Eu falei, ai meu Deus, boa essa pergunta. Mas qual que é o âmago dessa pergunta? A situação de catástrofe. Então, você está trabalhando hoje, é sexta-feira 22, tá? E por alguma razão, seu servidor pifou de tal forma que não consegue mais recuperar esse seu backup, o último backup válido, ele faz 3, 4 dias atrás. Por quê? Não sei. Silêncio, falta espaço, não sei. Certo? E você restaurou. Só que isso foi faz 4 dias atrás. Faz 2 dias atrás, 20 dos teus clientes chegaram e pediram revogação de acesso. Mas quando o banco de dados estava funcionando há 4 dias atrás, eles não tinham revogado os dados. Então, se a trilha de revogação está junto com o teu banco de dados principal, ele não vira, não funciona. Porque você não vai estar nunca seguro se quando você fizer a restauração do banco de dados, tá? Todos os direitos revogados estão revogados de verdade. Eu sei que é complicado, eu sei que é chato, tá? Mas eu não estou cobrando nada para lhes dar essa dica, e ele é bom, tá?
Por quê? Porque você restaura o seu backup faz 4 dias atrás e você tem seu backup separado com a trilha de revogação de direito de acesso. E você o restaura por último por cima do seu banco. Então você perdeu 3, 4 dias de serviço aqui dentro, mas você não se expôs a um processo, tá? Por usar dados ilegalmente. Porque você restaurou a sua trilha de revogação de dados logo em seguida. Está entendendo? Então, você termina numa situação muito mais confortável com 2 linhas de backups. Um do banco de dados e outro da trilha de revogação. É isso. Muito bom, muito obrigado. Este é meu e-mail, tá? Obviamente que esse me vai lá em cima. Se alguém quer copiar o QR Code, vai levar a minha página no LinkedIn. Se vocês têm perguntas, eu peço que vocês esperem a finalização, porque às vezes a Marcela ou o Roberto vão falar alguma coisa que deixe mais atrás. Tá?